Bem, nós estamos aqui para poder falar sobre práticas integrativas e complementares em saúde, principalmente no SUS. Essas práticas são científicas? Essa é a pergunta que tem chegado aí com muita força no ouvido das pessoas. E é uma pergunta legal de saber sobre ela. Meu nome é Collier Patrícia, eu sou acupunturista, sou epidemiologista, formado em medicina veterinária e acadêmico de medicina. Também exerci a homeopatia por algum tempo. E é sobre isso que nós vamos falar. Bem, e aí? Práticas integrativas e complementares em saúde são científicas? Por que essa pergunta é importante? Ela é importante respondê-la porque o SUS ele é pago com o dinheiro do contribuinte, ele é pago com o dinheiro do trabalhador brasileiro, é a pessoa que contribui com a sua renda que joga o dinheiro no SUS. Os defensores dessas práticas integrativas, eles alegam que elas são mais baratas, mais eficientes, humanisticamente elas respondem melhor ao cidadão, promovem maior bem-estar. As pessoas que não concordam com elas dizem que não tem comprovação científica, portanto você está usando dinheiro de uma forma que você não sabe se vai ter um bom resultado. E é isso aí que a gente vai trabalhar agora. Bem, a primeira coisa, quando a gente quer saber se uma coisa é científica, é saber o que é ciência. Porque a quem acusa cabe o ônus da prova. A quem faz qualquer afirmação, ele cabe provar. Então, se não é científica, não atende aos critérios científicos. E para saber isso, a gente tem que ver o que é ciência. A definição mais simples de ciência é que ciência é um conjunto de definições e métodos lógicos e verificáveis para conhecer a natureza dos fatos. Ou seja, não há uma ciência, há várias ciências. A ciência, ela possui métodos que se adequam ao seu objeto. Então não é o objeto que se adequa ao método, é o método que se adequa ao que está sendo pesquisado. Um exemplo disso, se eu pesquiso a natureza e eu estou falando de ciências biológicas, eu tenho que ter métodos capazes de visualizar a célula, o peixe, a ecologia, a relação entre eles, a vitamina, a proteína, a água, a nutrição, o bem-estar. Isso é ciência biológica. E isso é um grupo de métodos. Mas eu tenho outras ciências que são exatas, matemáticas, estatísticas. São as ciências que usam maior parte do conhecimento abstrato para poder olhar a natureza. Notem que às vezes o objeto é diferente, mas às vezes só olhar sobre o objeto é diferente. Eu posso estudar água do ponto de vista biológico? Posso. Posso estudar água do ponto de vista da ciência exata, H2O, a química da água, a física da água? Posso. E também existem as ciências humanas. Eu posso falar das relações sociais em torno da água? Posso. Então, gente, eu vou ter um método para cada olhar que eu tenho sobre a ciência. A psicologia é uma ciência humana, a sociologia é uma ciência humana, a economia é uma ciência humana, mas tem traços de ciências exatas. Isso tudo é importante a gente compreender, porque quando nós formos falar de saúde, que é reconhecido pela OMS como um perfeito estado de bem-estar físico, mental e social, e algumas pessoas até colocam espiritual, essas ciências vêm todas juntas e misturadas. Tudo isso é usado para que nós tenhamos um conjunto sustentável e básico de informações sobre o objeto saúde. Porque quando eu quero saber sobre as práticas integrativas no SUS, eu tenho que definir bem o que é prática integrativa, o que é ciência e o que é saúde. Continuando, gente, essa nossa pequena conversa, hoje em dia nós temos regulamentadas no SUS. Ser regulamentada não significa que essas práticas têm qualquer financiamento, tá? Várias delas, a maior parte, não tem nenhum financiamento.
Elas simplesmente estão no SUS. Você pode usá-las, mas não tem grana para elas. Essas 29 práticas integrativas e complementares, eu coloco aqui, né, acupuntura, que não é só acupuntura, é acupuntura e medicina tradicional chinesa, que por si só já é subdividida em ervas, atividade física, massagem e nutrição. E Qigong. Apiterapia, terapia com abelha, aromoterapia, arte-terapia, medicina Ayurveda, que é a correspondente indiana da medicina chinesa, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, geoterapia, hipnose, hipnoterapia, homeopatia, mais agredida de todas elas, a imposição das mãos, medicina antroposófica, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia e por aí vai. Né? Quiropraxia, reflexologia, plantas medicinais, reiki, chantala, termalismo, yoga. Gente, é coisa demais para pesquisar. Essas informações são importantes porque tudo isso já está na nossa mão. Algumas dessas práticas são vitalistas, ou seja, pressupõem energia vital. Outros não são nada vitalistas. Por exemplo, a osteopatia, a quiropraxia são práticas manipulativas. Né? Então, conhecer isso vai nos dar uma capacidade de definir melhor a atuação de cada uma dessas práticas dentro do SUS e dentro da saúde do brasileiro. O que é importante para que a gente defina quais as perguntas que fazem a diferença quando a gente vai estudar qualquer uma dessas técnicas? São basicamente 3 perguntas. Quando eu vou estudar uma técnica, ela tem atividade na sua área de ação? Na área biológica, na área social ou psicológica? Ou seja, quando eu insiro uma agulha na pele de alguém, eu mudo o tecido? Eu mudo a circulação da área? Existe alguma mudança biológica à distância quando eu coloco uma agulha no tornozelo para poder melhorar uma conjuntivite da pessoa? Isso existe. Quando eu uso homeopatia, e a principal crítica à homeopatia, que é uma prática placebo, mas eu vejo que existe resultado em tecido de planta. Placebo em planta? É uma boa pergunta. Mas ainda assim, se existir esse fenômeno biológico, ela é interessante só enquanto fenômeno? Ou ela tem uma atividade terapêutica comprovada? É isso que nos interessa. O SUS não é local para pesquisa básica. A pesquisa básica é muito importante, mas o SUS é local para ter atividade terapêutica. E depois de comprovada, as práticas que já estão muito comprovadas, como a acupuntura, por exemplo, ela tem uma relação de benefício e custo positivo para o SUS? Ou seja, quando eu utilizo tratamento de acupuntura em casos de depressão leve, eu consigo reduzir o uso de medicamento? Isso é melhor para o paciente? Isso reduz custo para o SUS? É a pergunta final. É isso que vai definir, no fim das contas, o que é e o que não é importante nas PICs dentro do SUS no Brasil. Para isso, nós vamos estudar muito. Esse canal está começando a ser aberto para a gente fazer esse tipo de questionamento. Caminhar nessa linha e definir com as pessoas aquilo que é trigo e aquilo que é joio dentro de tanta informação sobre PICs. Muito obrigado para você que me assistiu aqui. Por favor, coloca um link, um like no canal. Isso é importante para a gente divulgar e para a gente continuar levando esse conhecimento aí para todo mundo no Brasil. Muito obrigado.